não só apenas como, por exemplo, Pantera Negra, né? Não é só um filme Uhum, Pantera Negra, não é só um filme de herói. É uma uhum, eu analiso assim, uma revolução uhum, social, sabe? Da uhum. área do entretenimento. E É. muitas pessoas podem não enxergar isso, mas muitas pessoas começaram a enxergar isso e começaram a ter uma reflexão. Como é que tu enxerga isso, sabe? Porque os filmes de heróis estão vindo com essa pegada pra te fazer refletir muito mais do que antes, sabe? Porque era só um produto de mídia enlatado, com um roteiro redondinho, assim. Às vezes não, né? É. Não tão redondinho. Mas É. aquele É. roteiro que segue Todas as regras, todas as né? regras, os tópicos para agradar um público, né? É. Eu vejo. A minha perspectiva ela é dialética, né? Então eu sou muito de esquerdinha, assim, muito marxistinha. Então a minha perspectiva ela é dialética. Então ela é a perspectiva de que a história ela é parte do mundo, então ela reflete as questões do mundo e ela também, ela também consegue transformar o mundo. Então são as duas coisas. Uma coisa está ligada à outra. Uhum. Então, todo, tudo que eu escrevo sobre isso está muito ligado a isso, assim, de a gente entender a história como parte da sociedade, entender a história e entender o poder transformador dela. Então, esses filmes, né? Pantera Negra é um caso muito interessante para mim. Eu fiz até um vídeo sobre esse filme recentemente, que é justamente as minhas relações complicadas que eu tenho com ele, porque eu acho, gosto, é um filme que eu genuinamente gosto, acho ele super interessante, acho ele, não sei se revolucionário é a palavra, mas Uhum. ele é fora da curva, né, do típico filme de herói, mas ele ainda tá inserido na máquina capitalista e Ah, sim. na máquina toda lá. Então ele também se encaixa em alguns discursos que eu não concordo. Então, Uhum. algumas coisas que estão ali, né, ele tem uma tendência desses filmes de herói de colocar qualquer perspectiva revolucionária ou minimamente revolucionária ou, sei lá, o mais perto disso como vilão, como Uhum. aquela figura que é o revolucionário que foi longe demais. Então isso está presente em muitos filmes Entendi. da Uhum. Marvel, né? Então o Falcão e o Soldado Invernal, a série, eles colocam também os revolucionários como figuras que, tudo bem, tem os seus motivos e tem uma certa razão, mas foram longe demais em seus métodos. Esse tipo de abordagem Uhum. tem sido bastante cansada, assim, tipo, soa bastante cansada pra mim, porque é sempre Uhum. assim. O Killmonger, no caso do Pantera Negra, é um vilão super complexo, mas ele é conduzido ali pela história a existir nesse lugar, como o cara Uhum. que foi longe demais. Assim, não, ele tem razão, ele tem os seus motivos, mas, ó, não precisava também, né, matar as pessoas, matar um monte de mulher, brutalizar mulheres, assim. Então, é complexo, porque Sim. eu acho que o filme constrói isso de um jeito muito interessante, porque ele coloca o Killmonger como um cara, um homem negro que cresceu dentro da realidade colonial, Uhum. diferente do Pantera Negra que cresceu num mundo isolado do colonialismo. Então Uhum. você tem duas perspectivas completamente diferentes, inclusive na forma de tratar mulheres. Então o Killmonger ele é um cara que ele não tem nenhum respeito por mulher, e isso está muito presente no filme. Assim, ele olha com ele brutaliza a mulher o tempo todo, ele mata a namorada, aí ele chega lá, ele não respeita a tradição, ele chega lá e mata a tia, ele olha pra tia com desdém, né? E é isso tá ligado a uma questão que é verdade, que é muito do que a gente entende hoje como misoginia, como machismo. Não é que o machismo não existia antes, né? Mas assim, tá ligado, né? Tem uma relação forte entre a perspectiva colonial, né? Do, as relações de gênero impostas pelo colonialismo, o colonialismo ele impôs uma relação muito dualista, né, de Uhum. gênero, binária. Então, reforçou isso, né? Então, o filme coloca isso, coloca, tipo assim, olha como ele não tem nenhum respeito por mulheres, assim, ele fica reforçando isso o tempo inteiro.
E enquanto que em Wakanda lá, as mulheres elas são guerreiras, as mulheres elas são parte do conselho, as mulheres elas são respeitadas em Wakanda, e enquanto que fora dessa realidade isso não acontece, né? Ou seja, fora da realidade, no caso, no mundo que a gente também vive, né? No mundo que eu e você estamos vivos aqui, mulher é vista como uma subcategoria humana. E isso é um fato, né? Sim. E aí quer dizer, não que a mulher é uma categoria ou subcategoria humana, mas que a mulher é vista na sociedade patriarcal como uma subcategoria humana. Então o filme ele coloca essa visão que eu acho interessante. Eu acho que ele adiciona uma complexidade que eu nem esperava, assim, esse tipo de complexidade num filme da Marvel. Mas ao mesmo tempo tem, né, é parte do produto, é um filme que ele coloca lá, né, uma sociedade africana fora do colonialismo, mas ele é um filme que ele foi criado numa sociedade que sofreu as consequências do colonialismo. Então, e que vive a visão, a cosmovisão do colonialismo, ela tá presente nas pessoas que criaram esse filme também. Então, é complexo, assim. Eu tô sempre em conflito com isso, assim. Porque o capitalismo, né? A gente vai entrar na doutrinação aqui de esquerda, mas o capitalismo, ele incorpora para si a crítica ao próprio capitalismo. Então, você vai lá e critica o capitalismo e aquilo é comodificado e a crítica ao capitalismo se torna um produto do capitalismo. Né? Então, é legal. Que legal que tem esse filme. Que legal que essas reflexões puderam ser proporcionadas para uma nova geração de pessoas. Mas a gente o cuidado que eu gosto de ter é pra gente não achar que isso basta. A gente tem que ver, tem que ir além disso, além do que esses filmes se propõem a discutir. A gente tem que aproveitar aproveitar que essas discussões estão sendo oferecidas pra gente nesses filmes e tentar buscar além disso. Não se bastar aquilo, não achar que porque tem Pantera Negra acabou. Eu me lembro muito de uma discussão que eu tive uma vez na Twitter, onde eu estava falando sobre a tendência que existe em Hollywood, no cinema, de uma forma geral, de brutalizar personagens LGBT. Então, o personagem LGBT morre, aí era um filme sobre... Como é o nome daquele negócio? De terapia de conversão gay, assim, tá? Então, foi um filme com a Nicole Kidman, que foi lançado uns anos atrás, assim. E aí eu falei assim, mais um filme sobre... além de ser um filme sobre mais um gay branco, assim, além de ter essa pegada, é mais uma história muito violenta, de sofrimento, porque as pessoas acham que eu não quero ver esse filme. E aí, uma pessoa veio brigar comigo, assim, dizendo que eu tava sendo, sei lá, enfim, só não gostou do que eu comentei, achou que eu tava querendo lacrar, e falando assim, então... Porque já tinha tido Moonlight, sabe? Moonlight ganhou o Oscar. Fiz, então Moonlight ganhou o Oscar, então tá bom, resolveu? Tipo, racismo resolvido? E não é assim, né, gente? Não é assim. As coisas não são assim. Né? A gente tem que aproveitar que esses momentos existem, que proporcionam essas discussões, pra ir além, porque muito, não chega nem na superfície. A gente não pode achar que esses filmes bastam e que essas discussões se bastam. Não resolve, não. Nem no melhor dos cenários seria resolvido. Não resolve, não.